Eu sou o servo missionário Roberto. Quero pregar aqui as duas feras que o apóstolo João quer nos ensinar através de Apocalipse 13. Aqui vai nos ensinar o quê? Para nós ter cuidado com o chip, para nós ter cuidado com o número 666, que é o anticristo. Vai chegar uma geração, uma sociedade que vai se corromper, que vai se entregar à era do chip. E o chip será plantado na mão direita. E o número 66 para você saber que o anticristo e aquele que tiver esse chip na mão irá perder a sua salvação. E esse dragão, que é o anticristo, que é o falso profeta, irá se passar como Cordeiro de Deus. Vai se passar se fosse o próprio Cristo. Anticristo que é tudo que é. Anticristo é tudo que Cristo pregou, tudo que Cristo anunciou. O anticristo é contra Cristo. Olha só que interessante, as duas feras, Apocalipse 13, 1 e 2. Vi então levantar-se do mar uma fera que tinha 10 chifres e 7 cabeças. Sobre os chifres 10 diademas, e nas suas cabeças nome blasfematório contra a igreja, tá? Contra os tabernáculos, contra os habitantes. O foco da fera é isso. É blasfemar contra a igreja, contra Cristo. E se passar por Cristo. Se passar como se fosse Deus. É um meio político, um sistema religioso, sincretismo, várias religiões, que o anticristo está semeando. A fera 2, que eu vi, era semelhante a uma pantera, os pés como de urso e a face como de leão. Deu-lhe ao dragão poder, o seu trono, e a grande autoridade, um trono material. Como vai dizer aqui na tradução da igreja, uma fera Satanás, chamado do mar. Isto é do ocidente, do abismo, um tremendo aliado humano, o poder político, como foi o de Roma, pagã, em primeira linha, como a segunda fera. O anticristo é uma imitação de Cristo. Isso aqui é simples de entender. A fera, o falso profeta, irá se instaurar no meio político. Irá perseguir quem? Os cristãos. Como ali era lá na Roma, o imperador Nero perseguiu, matou os cristãos. Vai ser no fim dos tempos. O imperador Nero é traço do anticristo. Era contra quem? Os cristãos. E o imperador queria ser adorado. E quem não adorasse o imperador era degolado. O 3. Uma das suas cabeças estava como que ferida de morte, mas essa ferida de morte foi curada, e todos pasmados de admiração seguiram a fera, e prostaram-se diante do dragão, porque dera o seu prodígios, e a fera prostaram-se igualmente diante da fera, dizendo: quem é semelhante à fera? Quem poderá lutar contra ela? Quer dizer o quê? Um reino que será restaurado, por isso que essa fera é curada. A antiga Roma foi destruída, vai ser restaurada. Como vai dizer aqui na tradução da igreja. Alusão provável à vitalidade pasmosa que demonstrou o Império Romano ao surgir sob Vespasiano, da crise que se seguiu à morte de Nero. Pessoal, esse reino vai ser restaurado. Por isso que você vê hoje, nessa atualidade, entrando esse secretismo religioso. O que é um secretismo religioso? É várias religiões. E toda se domina que é a igreja verdadeira. A igreja verdadeira vai ser perseguida. Os verdadeiros cristãos vão ser perseguidos, como vai dizer aqui, 5 e 6, Foi-lhe dada a faculdade de preferir arrogância em blasfema. Foi-lhe dado o poder de agir por 42 meses. Abriu, pois, a boca em blasfema contra Deus para blasfemar seu nome em seu tabernáculo e os habitantes do céu. Ali em Apocalipse 13, 1, está falando que suas cabeças e nomes em blasfematório irão perseguir os cristãos que seguem corretamente, que é descendente da mulher. Apocalipse 12, 17.
Esse dragão vem fazer guerra com essa geração, a geração descendente da mulher, que tem a igreja como mãe. E essas feras aqui é um sistema religioso, é um sistema político que está dentro da igreja. Só você vê hoje em dia porque as igrejas estão vazias. Porque entrou um sistema religioso. Se você não seguir esse sistema religioso, você não pode se salvar, você não pode ter milagre e prodígio que você vê hoje em dia. Focado em quê? Em ganância. Focado em quê? Em adorar. O foco das duas bestas é ser adorada. É aquele que não adorar a besta vai ser martirizado. Irá perseguir os tabernáculos, os habitantes dos céus, os cristãos. Como ali o imperador Nero perseguiu os cristãos ali em Roma, pagã. Ao 11. Vi então outra fera subir da terra. Tinha 2 chifres, como um cordeiro, mas falava como um dragão. Ela exercia todo o poder da primeira fera. Sob a vigilância desta fez com que a terra e os seus habitantes adorassem a primeira fera, cujas feridas de morte havia sido curada. Realizou grande prodígio, de modo que até fez descer fogo do céu sobre a terra à vista dos homens. Seduziu os habitantes da terra com o prodígio que ele era dado a fazer sob a vigilância da fera. Diabo, né? Persuadiram ao fazer uma imagem à fera que sobrevieram aos golpes da espada. Foi-lhe dado também comunicar o espírito a imagem da fera, de modo que essa imagem e pusesse a falar e fizesse como que fosse morto por todo aquele que não prostrasse diante dela. Conseguiu que todos os pequenos e grandes, ricos, pobres, livres e escravos tivessem um sinal na mão direita e na fronte. E ninguém pudesse comprar ou vender, se não fosse marcado com o nome da fera, ou o número do seu nome. Olha só que interessante. A tradução da igreja vai nos ensinar aqui, ó. 13 e 11. O dragão disfarçado num cordeiro representa a perversões doutrinárias, a começar pelos sincretismo religioso, ó. E por essa filosofia decadente que agrava preponderantemente a asa dragão, o seu apoio, a primeira fera, o poder político para seguir o êxito do culto imperial, adoração das estátuas das feras. As 2 feras sobreviverão à queda do Império Romano. Tanto que ainda hoje doutrinas falsas, o lacismo, o materialismo, o nacionalismo, o comunismo, tanto cujo do dinheiro e da força, etc., concorre para a potência política, perseguidores, verdadeiros boicotagem dos cristãos. Olha só que interessante. Olha o que a igreja vem nos ensinar. O meio político, um sistema religioso, como era ali na antiga Roma pagã. A primeira fera dá o poder para a segunda fera. É um reino material. É uma igreja material. São pregados vários evangelhos. Sincretismo religioso é várias religiões. Esse é o foco da besta. A primeira besta, a segunda besta e o falso profeta. Ali em Apocalipse 16, 13, a dragão, a besta e o falso profeta saiu 3 espíritos semelhante a rã, que irão perseguir os tabernáculos, que irão perseguir a igreja, que vão se tronizar essas doutrinas falsas, esse sincretismo religiosos. Vão entrar o meio político. Por isso que tem sacerdote que quer ser pastor, político, tem pastor que quer ser vereador, prefeito. Por quê? Eles querem entrar no sistema. Porque o anticristo vai entrar no sistema político para derrubar a igreja e perseguir os cristãos. Meio político daquela época, o imperador Nero, Roma, perseguia quem? Os cristãos. Do mesmo jeito que aconteceu ali naquela época, vai acontecer nos últimos tempos. A igreja vai se corromper. A igreja não, as pessoas dentro da igreja, porque a igreja quem fundou foi Cristo, então não se corrompe. Quem se corrompe é o sistema. Vão pregar vários evangelhos. Vai entrar o sincretismo religioso, doutrinas falsas,
laïcismo, materialismo, nacionalismo, comunismo está dentro da igreja. Só você ver. Porque o chip que já está sendo estudado, já está sendo colocado em mão de algumas pessoas, tem como base o Zap, o chip. A sociedade caminha, vive atrás desse chip. Esse chip controla a sociedade. Porque se você catar o trem, você vai ver as pessoas, está tudo no chip. Não sai do chip, não quer saber mais de Deus. Isso é o foco. Isso aqui é o Zap, esse chip dessa atualidade é um experimento. Viu como deu certo? Imagina como foi entronizado na sua mão, na afronta. Que loucura que vai virar. E aquele que tiver esse chip na sua mão vai perder a salvação. E quem não tiver esse chip não vai comprar, não vai trabalhar, não vai passar em hospitais. Os verdadeiros cristãos não vão se dobrar. Os verdadeiros cristãos irão ter que fugir, como lá no tempo do imperador Nero. Ir para os lugares desertos, ir para os buracos, se esconder, senão vai ser morto, meu irmão. Vai ter que renegar Cristo para colocar esse chip. E se você colocar esse chip, você já está renegando Cristo. E está adorando a besta. Porque Satanás queria que Cristo adorasse ele. Se pois de mim me adorar, tirarei todo o reino, toda a glória. O reino de Satanás é material, meu irmão. Por isso que ele quer tanto perseguir a igreja. Aos descendentes da mulher que vão guardar os mandamentos. Apocalipse 2,17, para terminar, para encerrar. Este então se irritou contra a mulher e foi fazer guerra ao resto de sua descendência, aos que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. 13, 7. Foi dado a faculdade de fazer guerra aos santos e vencê-los, autoridade sobre toda tribo, povo, línguas e nações. Olha só. Seja louvado, Senhor. Não vamos entrar nesse sistema religioso. Vamos ler a Bíblia para a gente ter conhecimento. Não ouvir qualquer coisa que você ouve, meu irmão. O tempo está próximo, o fim está próximo. Está próximo. Só você vê aí comunismo entrando dentro da igreja, narcisismo entrando na igreja, prostituição, heresia, o evangelho de fábulas, de novidades. Toma cuidado. Glória a Deus, aleluia. Eu sou servo missionário Roberto.